Olá para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Empresas e Negócios, podcast semanal que destaca aqui na CBN Joinville as principais marcas e pessoas envolvidas com a economia da nossa cidade. Nessa semana, a gente recebe a Auto Premier, uma das marcas líderes de mercado no segmento SUVs, que chega com novidades para esse mês de maio também. Conosco, o Vitor Gustavo Lotoski, que é CEO do Grupo Auto Premier. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, por aceitar o convite aqui do nosso programa. Tudo bem? Obrigado, Beto. Obrigado aos ouvintes da CBN. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Antes de mais nada, quando a gente fala nessas marcas que a Auto Premier representa, a Jeep, a Ram, daqui a pouquinho uma outra novidade que a gente vai citar aqui também, falamos sobretudo de conforto e sofisticação, Isso acompanha o DNA dessas próprias marcas, Vitor? Exato, Nós trabalhamos com as marcas Jeep e Ram, e desde do início, dos primórdios dessas marcas, elas têm um DNA muito forte, Principalmente a Jeep, ela traz todo aquele DNA de uma marca que foi construída lá na Segunda Guerra, e ela é muito forte no SUV. E hoje, o SUV é o mercado que mais cresce hoje no Brasil, quase 50% do mercado já é SUV. Ela é líder, absoluta, e traz consigo esse DNA de toda esse espírito 4x4, mas principalmente também da sofisticação. A Jeep entrou para o mercado sendo como uma referência em acabamento, sofisticação, e assim como a Ram também, a gente tem o nosso slogan, que é um poder inigualável, Então ela traz um conforto, uma sofisticação, um luxo, que outras caminhonetes também não trazem, Então, os principais DNA dessas duas marcas que a gente representa. O que ajuda a explicar, Vitor, essa mudança na curva de preferência do brasileiro, A curva dos populares diminuindo, a curva de um veículo, não de luxo, mas um semi ali, um SUV um pouco mais confortável. O que ajuda a explicar esses últimos anos de aquecimento nesse mercado específico? O SUV ele vem crescendo, há muitos anos, como você falou, mas por exemplo, 10 anos atrás, quando a gente foi falar, quando foi lançado o Renegade, lá nos Estados Unidos, cerca de 27%, 28% do mercado já era SUV. E no Brasil era em torno de 7% a 8%. Foi aí que a Jeep viu uma oportunidade de investimento aqui no Brasil, trazendo o seu DNA da marca, que ela especificamente trabalha somente com SUVs, e trouxe o SUV aqui para o Brasil. Então, como é que a gente pode explicar? Uma, pelo conforto de se dirigir. Um SUV ele é construído, na verdade, pensando no conforto dos ocupantes. A posição de dirigir ela é diferente, Por exemplo, de um sedã, de um hatch, e principalmente a segurança. Então, as pessoas que usam o SUV, a gente fala, quem andou num SUV não retorna mais para um hatch, não retorna mais para um sedã, a não ser que seja um estilo de vida mesmo das pessoas que gostam do sedã. Mas a partir do primeiro momento que ela experimenta com a segurança que ela tem, a visibilidade que ela tem e o conforto que ela tem dentro do carro, dificilmente ela volta para um segmento inferior e acaba permanecendo no SUV e só subindo de categorias de A, B, C, D, SUV e vai subindo dentro da categoria do SUV. Falando nisso, quem que é o perfil exatamente de comprador desse Jeep? Quem que é o motorista que é um apaixonado por Jeep? Olha, nós temos alguns perfis, O nosso cliente ele varia em torno de 45 mais, Embora tenha um público bem jovem que já está experimentando, um estilo de vida diferente, mas o nosso público principalmente é um 45 mais. E é a pessoa realmente que temos dois perfis também, que ele a pessoa que ela está procurando um segundo veículo, então ela já tem um veículo ou da marca ou de outra marca, procura um segundo veículo, às vezes para a esposa, para a filha, ou especificamente para uma viagem ou até para aventura, Às vezes que é um veículo só para um final de semana, que possua, que tenha nas suas propriedades, trazer uma liberdade maior, Então, você pode andar com o Jeep em qualquer lugar que você queira. Então, essa sensação de estilo, de liberdade, é que também traz nosso cliente para dentro da marca. Você falou duas características que chamam muito a atenção do comprador, Em primeiro lugar, a segurança, desse veículo. Em segundo, o próprio conforto. Esse perfil mais familiar, com espaço interno, mas ao mesmo tempo proporcionando uma segurança, evitando colisões, isso também é o diferencial da marca hoje? Sim, com certeza, A marca Jeep, quando ela veio para o Brasil, ela foi o primeiro SUV a ter a pontuação máxima em segurança, Então, existe um órgão certificador, que é o Latina NCAP, que faz os testes, dos crash tests, Foi a primeira marca a ter certificação de 5 estrelas para os ocupantes dos bancos dianteiros e 4 estrelas para os bancos traseiros. Então, está dentro do DNA da marca ser também uma das marcas mais seguras. Isso traz uma legião aí de consumidores. Já tiveram vários casos de pessoas que, infelizmente, acabaram sofrendo um acidente e que não tiveram nenhum tipo de lesão e que chegaram, às vezes, a agradecer lá na concessionária por ter comprado um Jeep que realmente acabou salvando a vida da família.
Com certeza é um item que conta muito na hora de escolher, né, um novo modelo. Vitor, falando mais especificamente sobre a Auto Premier, onde você é CEO, um movimento bem interessante de mercado agora também, olhando para as concessionárias da marca Kia. Explica para a gente. Exatamente. Então, recentemente, aí, cerca de 15 dias atrás, a gente anunciou, né, a aquisição dentro do portfólio da marca Kia, aqui no estado de Santa Catarina. Então, hoje a Auto Premier também é Kia Auto Premier, e a gente, além de Joinville, tem unidades agora de Jaraguá do Sul, Blumenau, Balneário Camboriú e Florianópolis também, aí com as marcas Kia ao redor do estado de Santa Catarina. Então foi uma expansão do grupo aí, planejada, digamos assim, mas e que acabou se concretizando aí nos últimos dias e que a gente traz aí em primeira mão para o mercado. Que legal. Como é que começa a história da Auto Premier? Como é que se conecta com as marcas Jeep e Ram? Olha, eu vim de uma cidade no interior de Santa Catarina e acabei vindo aqui para Joinville, para explorar, na verdade, algumas oportunidades de negócio, né? Foi onde a gente descobriu que a concessionária, na época, aqui ela estava à venda, e um bate-papo surgiu que a gente viu uma possibilidade de negócio para ampliar os negócios. Nós já éramos concessionários Volkswagen no interior e viemos para cá e acabou dando certo o negócio. A gente comprou a operação da Jeep lá em 2013. Legal. Tinha um gap na região? Exatamente. Então, a concessionária que estava aqui se interessou em vender e aí a gente veio, né, uma cidade menor, trazendo aqui para a maior cidade do estado, e aí começamos com a Auto Premier há cerca de 10 anos atrás, e hoje aí a gente está com essa expansão aí em franco crescimento. Já tive a oportunidade de cobrir alguns feirões de vocês, inclusive aquele test drive bem legal para motoristas que querem experimentar, especialmente a Ram pela primeira vez, um veículo mais robusto, mais pesado, né, mais country, até diria nesse sentido. Esse experience, né, da Jeep que vocês batizaram, também é para convidar esse, de repente, usuário de um Jeep a migrar para a Ram, conhecer um veículo um pouco maior? Sim, sim. Então, a gente é focado, tanto a nossa missão, na verdade, da empresa, não só nos eventos, ela é focada muito na experiência do cliente, né? Então, a gente tem o cliente como primeiro lugar, cliente no centro, e a gente foca na experiência do cliente. Então, nada melhor do que um evento, né, de experimentação do produto, para o cliente poder realmente usar na prática e ver, na verdade, que às vezes ele acha que é muito grande, mas acaba se encantando pelo conforto, pelo luxo que o veículo acaba entregando, e aí vê que realmente faz sentido, né, no dia a dia dele, esse veículo diferente, né, na verdade, que a gente vê nas ruas. E para quem não conhece, gente, faço até o convite aí para passar na concessionária, porque não tem frescura nenhuma, né, Vitor? É lama, é morro, é buraco, testa nos piores e nos melhores cenários. Né? Exatamente, o carro foi feito para isso, né? Não tem que ficar tendo dó, não. A gente tem que colocar, na verdade, no que ele tem o que pode entregar, né? É isso, pau para toda obra, pau né? Para toda obra. Ao mesmo tempo, a gente está falando desse sistema bruto da Ram, vem um movimento muito interessante também a partir dos asiáticos, que é a eletrificação, né? Acho que não sei se dá para dizer que é um caminho sem volta, não sei qual que é a tua visão a respeito do tema, mas as marcas também que a Auto Premier representa também já estão enxergando há bastante tempo esse movimento de mercado, né? Sim, com certeza. A gente já está olhando, as marcas estão olhando. Como você falou, a gente não sabe se é um caminho sem volta, mas com certeza em alguns determinados nichos ele vai permear e vai continuar por muito tempo, né? Então, existem algumas diferenciações entre híbridos leves, híbridos plug-in e elétricos, né? Então, a gente tem que saber diferenciar, né? Mas há uma tendência muito grande no Brasil que cerca de 35% dos veículos, né, até 2027 serão entre híbridos e híbridos leves, né? Os elétricos em torno de 5 a 6% até 2027. De qualquer forma, uma fatia bem considerável. É uma fatia bem considerável, com certeza. Teve um crescimento, né, de 89%. Os eletrificados, né, que envolve o híbrido e o elétrico, tiveram um crescimento de 89% no ano passado, né? Então, é um crescimento bem expressivo, mas existe uma migração entre tecnologias, né? Um tempo atrás, falar, o mundo vai ser elétrico. Hoje já não é mais o mundo vai ser elétrico, ele é mais eclético, né? Vai ter o híbrido leve, o híbrido plug-in, o elétrico, então é como uma composição, né? Mais de 50% do mercado, a partir de 2027, para estar entre os eletrificados, né? Que compõem essas categorias. Mas não quer dizer que a combustão vai sumir, ou que o elétrico vai ser 100% elétrico todo o mercado, não quer dizer isso. Então, são várias frentes aí que o mercado vai ser meio que eclético, todas as tecnologias se convertendo em prol de uma emissão desse CO2 menor. E uma pergunta que é minha, mas provavelmente é uma dúvida geral também de quem vai comprar um carro elétrico ou está se preparando para estudar em comprar um carro elétrico,
As cidades brasileiras estão preparadas, estão estruturadas, né, para enfim, questão de recargas, estão preparadas para atender essa demanda? Olha, eu diria assim que Santa Catarina é uma região muito privilegiada, né? Então, nós somos rodeados aqui de rodovias, muitas delas pedagiadas, então a gente está muito bem servidos em termos de estações de recarga, as próprias cidades, shopping centers, assim por diante. Então, para nós aqui é uma grande vantagem, porque é um estado desenvolvido, né? É uma região muito desenvolvida. Agora, a gente sabe que no Brasil, o Brasil é imenso, né? É gigantesco, então a gente vai ter dificuldades em certas regiões mais pobres, que às vezes não tem nem postos de combustíveis, não tem energia elétrica, né? Quem dirá ter postos de abastecimento, né, para os veículos de recarga. Então, na nossa região, sim, acho que tem tudo para dar tudo certo, está evoluindo cada vez mais, mas algumas regiões ainda têm esse problema e esse desafio a ser vencido. Que legal. Nosso tempo está quase acabando, Vitor, mas eu não posso deixar de perguntar o seguinte, né? Qual que é o segredo da Auto Premier nessa relação com o cliente que colocou ela, né, nos últimos 10, 12 anos aí, como marca de excelência, né? Quando você fala em Auto Premier, automaticamente você tem, né, a referência de Jeep, Ram, de sofisticação, de tecnologia, de segurança, conforto, como você trouxe agora aqui, mas também de uma relação de muita identificação com a marca, né? O cliente gosta e tem o prazer de dirigir aquela marca, né? Qual que é o segredo por trás da Auto Premier? Olha, eu não vou dizer que é um segredo, que até porque não é muita novidade, mas a gente aplica na prática, né? A gente coloca o cliente realmente no centro. Então, tudo que a gente faz é pensando no cliente, é pensando na experiência do cliente, é pensando de que forma que ele vai ver aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente realmente coloca o cliente em primeiro lugar e no dia a dia, todos os funcionários, a gente promove isso dentro da cultura da empresa, que onde quer que a pessoa esteja, onde quer que seja o setor que a pessoa trabalha, ela tem que pensar sempre primeiro na experiência do cliente. E é isso que a gente busca na prática e eu acho que é isso que vem trazendo o reconhecimento e acabando trazendo mais fãs, digamos assim, dos nossos veículos, do nosso modo de pensar e do nosso modo de agir com os nossos clientes. Vida longa a Auto Premier. Muito obrigado. Vitor, conosco representando a Auto Premier nessa semana, Vitor Gustavo Lotowski, CEO do grupo Auto Premier. Muito obrigado pela participação aqui no Empresas e Negócios. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, velho. É isso. Obrigado para você que esteve conosco em 95.3 FM. Esse episódio também fica disponível no YouTube da CBN Joinville. Até a próxima semana.